Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 5 de novembro de 2023, meado de uma manhã de domingo, portanto, haja visto o relógio registrar em torno de 9h53 da manhã, resolvi compartilhar com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania e para aqueles que, de alguma forma, estão chegando agora e não conhece o propósito do presente canal da cidadania, desde já vos informo que o propósito do presente canal, em que pese, consiste exatamente em 3 dimensões, ou seja, no presente canal você tem a ímpar oportunidade de diariamente assistir os mais diversos vídeos, aulas versando sobre também as mais diversas e complexas ramificações do direito constitucional, direito imobiliário, direito à saúde, direito à previdência, direito empresarial, direito imobiliário, direito de obrigações empresarial e etc. Mas no presente canal você também tem aí a oportunidade de diariamente ter acesso a videoaulas de forma gratuita, feito por este que está a vos falar, que é um advogado constitucionalista com quase 15 anos de experiência de prática forense, atuando nas mais diversas áreas do direito público e privado, mas no presente canal, em que pese no segundo formato, você tem ainda a oportunidade de ter acesso a videoaulas que eu denoto como sendo de alta ajuda, onde eu contextualizo sobre a perspectiva da filosofia, da neurociência e até mesmo, em alguns momentos, contextualizo e reverbero em torno dos contornos e alcances da astrofísica, das ciências, das pseudociências, em especial sob a perspectiva da psicanálise de Freud, Klein, Jung e Lacan, e até mesmo viajando pelo mundo da geopolítica, e não à toa a guerra duelada entre a Rússia, considerado o maior território do mundo, contra a sua vizinha Ucrânia, que já ultrapassa a cifra de mais de um ano. Isso aí a gente trata de questões geopolíticas. E a mais nova guerra duelada desde o último dia 7 de outubro, quando o grupo terrorista Hamas não fizeram a menor cerimônia, tampouco hesitaram em atacar o Estado soberano de Israel, que conseguira a sua independência, notadamente em 14 de maio de 1948, logo após um brasileiro gaúcho, a saber, Oswaldo Aranha, ter, na ocasião em que presidira uma Assembleia Geral da ONU, chamar palestinos e judeus a fim de constituir ou criar um Estado para cada nação, ou seja, um Estado para os judeus, no caso seria Israel, e outro Estado independente para os palestinos, para tentar pacificar de uma vez por todas esse duelo de titãs que desde o Antigo Testamento não vem fazendo a menor cerimônia, tampouco hesitando nos mais diversos duelos desta guerra de titãs, porque não chamar de uma guerra santa, entre essas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos, em que pese, gira em torno de 2,5 bilhões no mundo. Em Israel, a maioria, não obstante que vivem em Israel serem judeus, mas a maior parte dos cristãos que vivem em Israel é notadamente na cidade onde Jesus fora literalmente criado, que é exatamente Nazaré, que à época era um povoado, segundo a arqueologia e a história, um povoado de apenas 50 casas, uma pequena aldeia, e hoje a cidade que Jesus fora literalmente criado, a saber, Nazaré,
conta hoje com mais de 71.500 habitantes. Veja a diferença que na época de Jesus só tinha, segundo a arqueologia e a história, somente 5 casinhas nessa aldeia, que não obstante até hoje ser considerada uma área muito bonita sob o aspecto histórico, sob o aspecto natural, de riquezas naturais, é um verdadeiro vale que fica em torno de 150 quilômetros do norte de Israel, ou seja, de Jerusalém, antiga cidade do rei Davi, onde existe o Monte Moriá, onde existe o clássico Domo da Rocha, construído com 100 moedas de dinar pelo califa muçulmano da época, e que de um lado para os muçulmanos representa a vinda de Maomé de Meca até o respectivo local onde existe hoje o Domo da Rocha, e para os cristãos e judeus, ao revés, simboliza exatamente o dia triunfal em que Deus, no alto de sua infinita grandeza, entregara para Moisés os 10 mandamentos, retratando e remontando o período do êxodo de 40 anos no deserto do Sinai. O clássico copo vermelho, e hoje inaugurando um copo de inox para a água, fica a água como está geladinha. Pois bem, cidade de Nazaré, não obstante, na época de Jesus, segundo os arqueólogos e historiadores, nos dá informação de que na época só existia em média em torno de 50 residências, casas, e não à toa também em idos de 2009, uns arqueólogos da Universidade de Tel Aviv, eu acho que outro do Reino Unido, encontraram artefatos e até indícios de que ali poderia uma das primeiras casas dessas 50 que existia na época, simbolizando e apontando em tese ser uma das casas em que Jesus supostamente teria morado a sua infância, até a maior parte de sua vida, notadamente até os 30 anos, quando ele fora literalmente batizado pelo profeta João Batista no Rio Jordão. O Novo Testamento, notadamente no livro de Lucas, o que a gente observa é a vida de Jesus de 30 anos para frente. Não tem muito o que aprendemos de 30 anos para trás. Isso aí só em livros apócrifos ou que não foram canonizados ou homologados pelo Vaticano. Mas isso aí será objeto de outro vídeo-aula, onde eu irei verticalizar a matéria para você poder entender os contornos e alcance desta transcendental passagem bíblica. Mas hoje, sem maiores delongas, escolhi um tema que, não obstante parecer simples ou comezinho, em que pese nos permitirá fazer uma breve reflexão e até mesmo podermos enriquecer um pouco a nossa cultura cristã, judaica e até mesmo islâmica, que são parte integrante das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, com o título que escolhi, abre aspas, Jesus de Nazaré seria judeu ou palestino? Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poetas de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer existir entre o céu e a terra ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. E esta fora exatamente a razão pela qual no dia de hoje, nesta
neste meado de manhã de domingo, portanto, resolvi falar um pouco acerca dos contornos e alcance da naturalidade de Jesus de Nazaré e por que ele chama-se Jesus de Nazaré, não obstante na época de Jesus, em tese, não existir ainda a figura do sobrenome, como a gente utiliza hoje. Cláudio Sabino, falando de Maria das Dores, Maria das Neves, Maria José Alves, Moreira, Ferreira, Fonseca, etc., cujos muitos nomes desses sobrenomes hoje, apenas a título de informação, que temos, que faz parte integrante dos sobrenomes dos brasileiros, em que pese a maioria é herdado dos patrícios de Portugal. Mas isso aí também será objeto de outro vídeo aula onde eu irei falar sobre a respectiva temática. Mas antes mesmo de adentrarmos diretamente no pano de fundo ou de mérito da presente temática, qual seja saber se Jesus era judeu ou palestino, dou a boas-vindas para os senhores e senhoras, inclusive aqueles que estão chegando agora no presente canal, e não se inscreveram ainda, para se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo aula, dê o seu like, aperta o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos aulas que eu irei postar. E também, se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma respeitosa, educada e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo aula, com efeito, não fique maior do que eu pretendo, pois já só nessa parte já vai com um expressivo 12 minutos, começo fazendo uma breve introdução histórica, como já venho dizendo desde maio do corrente ano, que todo texto dissertativo, literário, por que não dizer narrativo, em que pese, deve preceder no mínimo de antíntese, que é a parte introdutória, tese, que é a parte do fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão. Razão pela qual dou início à nossa primeira parte, a saber, a introdução, no sentido de buscar respostas e explicação para descobrirmos se Jesus era judeu ou palestino. Judeu, o povo escolhido no início por Deus, não porque Deus tinha um amor maior e em tese, porque Deus queria discriminar os demais, pois na época em que Deus escolheu os judeus, não existia somente os judeus, existia o resto do mundo. E eles são tratados no livro dos profetas, eles são tratados por meio da Taná, que é diferente da Torá, que consiste exatamente a segunda, nos 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis até Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas o fato é que Deus, no alto de sua infinita grandeza, quando escolheu os judeus, não foi para discriminar as demais pessoas, para discriminar palestinos, para discriminar os jezibeus, os filisteus. Ao revés, Deus, quando escolheu esse povo, que na época era chamado de hebreus, depois de semitas, e até hoje são chamados também de semitas, os judeus, que são sinônimos entre si, foram exatamente porque Deus observara, dentro de seu inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência, que aquele povo, que aquela nação, não obstante pequena, era um povo que vivia perseguido pelas clássicas diásporas, notadamente as diásporas romanas, que expulsaram os judeus ao longo da história por quase 20 séculos, ou seja, quase 2000 anos, somente os mesmos conseguindo voltar à terra prometida, a saber, Canaã, que hoje é representado pelo Estado soberano de Israel. Em idos de 14 de maio de 1948, precedido
por uma Assembleia Geral da ONU, presidida por um brasileiro, a saber, o gaúcho Oswaldo Aranha, que à época, na ocasião em que presidiram a Assembleia Geral da ONU, convidaram palestinos e judeus a fim de criar ou instituir um Estado para cada um, com o objetivo de pacificar esse conflito de titãs. Ocorre que Israel aceitara, e aí, em 14 de maio de 1948, fora criada e declarada a independência do Estado soberano de Israel, ao revés dos palestinos céticos não aceitaram as condições pré-estabelecidas pela ONU, pois até então, em que pese toda esta região da Palestina e de Israel, em que pese estava sob o domínio britânico, notadamente até o final da Segunda Guerra Mundial, ocasião em que se tornara muito oneroso para o Reino Unido manter aquelas colônias da Palestina. E aí, na ocasião, os britânicos preferem delegar poderes e sair sob o domínio daquela região da Palestina e de Israel, otorgando dada missão para a ONU, a Organização das Nações Unidas. Vejo, portanto, que ao longo da história não vem sendo tarefa fácil delimitar ou delimitarmos o verdadeiro contorno desta guerra de titãs, saber quem tem razão, saber de quem pertence à Terra Santa. E já fiz um vídeo aula dizendo, né? E já comprovei que toda aquela região, sob a perspectiva histórica e geopolítica em que pese, pertencia à Palestina. A partir da independência de idos de 15 de maio de 1948, logo no dia seguinte, ou seja, no dia 15 de maio de 1948, Israel é literalmente atacado pelos palestinos. Teve a guerra dos 6 dias de idos de 1967, nas colinas de Golã. Tivemos a guerra do período de 2000, a guerra de 1973, conhecida como a primeira intífada ou insurreição, e por que não dizer contexto ou movimento palestino contra os israelenses. Ficou conhecido como a primeira intífada, que é uma palavra árabe que significa contestação, insurreição, o movimento, e aí remonta àquela ideia do grego, por exemplo, do ismo. O ismo, tudo que você vê como ismo significa terminar constitucionalismo, cristianismo, judaísmo, budismo, tudo que termina no ismo, essa partícula ismo do grego significa exatamente movimento, ou seja, um movimento, tudo que está em movimento. Constitucionalismo, neoconstitucionalismo, transconstitucionalismo. Veja que o ismo, no final, remontando essa ideia de movimento, de evolução social, de mutação social e etc. Mas o fato é que hoje não iremos nos aprofundarmos propriamente nessa questão da questão geopolítica que envolve, por exemplo, de quem pertence às terras de Israel, da Cisjordânia, da faixa de Gaza. Mas o fato é que tudo isso aí, se você for analisar sob a perspectiva da Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que pese, você vai observar que todas essas terras sempre foram palestinas. Houve um período em que, logo após o período, a notícia de que Hitler, em idos de 1933, se estendendo até idos de 1945, quando Hitler, durante esse período, não hesitaram, tampouco fizeram a cerimônia em dizimar expressivos 6 milhões de judeus semitas ou
hebreus no campo de concentração de Auschwitz por meio de câmeras de gás. Para quem não sabe, o centro de concentração de Auschwitz ficava exatamente na fronteira da Alemanha com a Polônia, notadamente nas proximidades da cidade de Cracóvia. Em razão do fim da Segunda Guerra Mundial e da notícia de que Hitler havia matado mais de 6 milhões de judeus, Mussolini e Lenin, ambos, um na Itália e o outro na antiga União Soviética, o Reino Unido resolve delegar e passar as colônias, que até então estavam sob domínio britânico, para a ONU. A ONU, em idos de 1947, por meio do nosso gaúcho brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, que presidia a Assembleia Geral da ONU, convidaram os palestinos e judeus, no sentido de criar um Estado independente para cada um. Os judeus aceitaram e de 15 de maio de 1948 fora criado o Estado Soberano de Israel. Veio, portanto, que não obstante o Estado Soberano de Israel, hoje em que pese ter um dos exércitos mais poderosos, ter um sistema de antimíssil, também um dos considerados um dos mais avançados do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e, quiçá, talvez para um sistema desenvolvido pela Alemanha. Israel é composto ainda por 60% de desértica, área desértica. Israel não obstante, na ocasião de sua independência, em idos de 15 de maio de 1948, ter mais de 60% de seu território desértico, conseguiu, de 48 para cá, construir uma verdadeira economia com base em tecnologia, em especial tecnologia cibernética de segurança cibernética, é onde gira e movimenta-se a maior parte da economia de Israel, que também, por via reflexa, é também considerada por produzir alimentos, legumes, mas o forte mesmo é na área da tecnologia. Inclusive existe até um setor parecido, remontando como existe nos Estados Unidos, que é uma espécie de centro tecnológico, desenvolvimento de tecnologia. Mas isso aí será objeto de um vídeo aula onde eu irei falar especificamente da economia de Israel, que não é objeto de hoje. Mas o fato é que Israel, em que pese, tudo que existe de Israel hoje já foi tudo Palestina. Existiam judeus da época, judeus que sobreviveram do Holocausto e começaram a comprar terras dos palestinos, e eles conseguiram conviver aí, em tese, pacificamente nesse período. Mas, logo após os momentos que antecederam o final da Segunda Guerra Mundial, e logo quando os judeus tomaram informação de que Hitler estava dizimando, por meio do clássico Holocausto, mais de 6 milhões de judeus, que foram exatamente o período compreendido entre idos de 1933 a 1945, os judeus, não obstante ficarem com a orelha em pé ou céticos em relação ao Reino Unido, que vivia explorando as suas colônias em detrimento dos judeus, mas tiveram que se aliar ao Reino Unido para a defesa de interesse comum. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido
entrega a responsabilidade para a ONU, porque estava ficando muito oneroso manter aquelas colônias. E logo após a independência de 14 de maio de 1948, Israel, logo no dia seguinte, começa a ser atacada pelos palestinos, seguido pela guerra de Yom Kippur de 1973, conhecida como a primeira intifada, seguida pela guerra de 1967, conhecida como a Guerra dos 6 Dias. E aí nesse período Israel consegue tomar o Egito, a região que é a região do Sinai, que pertencia ao Egito. Em idos de 1979, Israel entra em acordo com o Egito, no sentido do Egito, em troca do Egito reconhecer a sua independência, também concorda em devolver o Monte Sinai para o Egito, dado acordo se consolidando totalmente 3 anos depois, ou seja, em idos de 1982, quando Israel se retira totalmente da região do Sinai. Logo após a declaração da independência de Israel na cidade de Tel Aviv, que é considerado para a comunidade internacional como para além do centro financeiro de Israel, a comunidade internacional também, em que pese, entende que Tel Aviv deve ser a capital, considerada a capital de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel entender que a sua capital é Jerusalém, por uma questão meramente religiosa. E não à toa, os Estados Unidos, referendando o pensamento de Israel, transfere a sua embaixada de Tel Aviv para o norte de Israel, ou seja, para a cidade de Jerusalém. E outros países integrantes, aliados dos Estados Unidos, também já estão se declarando e fazer o mesmo. Mas afinal, nesta guerra de titãs, Jesus de Nazaré era judeu ou palestino? Para que o presente vídeo não fique maior do que já se encontra, com mais de 27 minutos, irei resumir a ópera, fazendo umas breves considerações para podermos responder dada a pergunta. Quando observamos a história de Jesus contada no Novo Testamento, de logo, notadamente pelo livro de Lucas, Lucas informa que José carpinteiro, que é diferente de José do Egito. José do Egito era filho de Jacó. José carpinteiro era descendente da linhagem do rei Davi, ele com Maria. O livro de Lucas nos informa, no Novo Testamento, com base na Nova e Eterna Aliança, que José e Maria eram descendentes do rei Davi. Por via reflexa, eles devem ter nascido na cidade de Belém, que hoje, há mais de 50 anos, é parte integrante do Estado de Israel. Mas o fato é que o livro de Lucas nos informa que tanto José, carpinteiro, ou seja, pai de criação de Jesus, como Maria, nasceram em Belém, que na época pertencia à Palestina. E aí você já começa a ver, já começa a entender os contornos e alcance. Ora, se José e Maria eram da Palestina e por via reflexa descendente do rei Davi, em que pese o rei Davi também nascera em Belém. Na época de Jesus, sobretudo em razão de José e Maria ter nascido em Belém, o governo da época, o império da época, convocaram a população para fazer uma espécie de censo
não obstante muitos arqueólogos e historiadores dizer que na época não existia, mas é como se fosse um censo, convocava as pessoas que tinham nascido em Belém, não obstante morar em outra região. No caso de Jesus, José e Maria moravam em Nazaré, que hoje tem em torno de 71.500 habitantes, e na época de Jesus, em Quipé, só existia, segundo arqueologia e história, 50 casas. Então, o livro de Lucas nos informa que eles foram obrigados naquela época, notadamente na época em que Maria estava grávida de Jesus, ir para Belém, para se registrarem em Belém. E aí muitos perguntam, se Jesus nascer em Belém, por que ele se chama Jesus de Nazaré? Explico, como sempre, a resposta é de fácil alcance. Com a ida de José do carpinteiro com Maria para Belém, notadamente quando Maria estava grávida de Jesus, por via reflexa, Jesus acabara nascendo em Belém. E aí, porque Jesus é chamado, ao invés de ser chamado de Jesus de Belém, é chamado de Jesus de Nazaré. É exatamente em razão de, na época, não existir sobrenome. E as pessoas serem, em tese, chamadas pelo local em que viviam. Não obstante Jesus ter nascido em Belém, que hoje é parte, há quase 50 anos, é parte integrante do Estado Soberano de Israel, mas já foi 100% Palestina, como toda Israel também, que pesa, já fora 100% Palestina. Mas o fato é que Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré, e isso muitos acabam entendendo que ele, em tese, teria nascido em Nazaré, e na verdade, segundo o livro de Lucas, diz que ele nasceu em Belém. Mas ele era chamado de Nazaré porque, naquela época, segundo a cultura judaica, os sobrenomes adivinham do local em que você morava. Vou dar um exemplo. Saulo, antigo Saulo, era chamado Saulo de Tarso, não porque a família dele era Tarso, o sobrenome da família dele era Tarso, e sim porque ele era da cidade de Tarso. Os romanos gostavam muito de adotar, naquela época, adotaram Paulo e colocaram o nome dele, mas ele não perdeu a origem de ser chamado Saulo de Tarso. Jesus intercepta ele no caminho de Damasco, quando ele ia armado até os dentes, para perseguir, prender, quiçá, até mesmo matar os judeus que lá se encontravam pregando, os discípulos que lá se encontravam pregando, e muda o nome dele de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, mas continua Tarso. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, quando prometera tornar o pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que o grão de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje, em que pese, Abraão é considerado o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de 2,5 bilhões no mundo. A segunda do ranking, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até idos de 2050, em que pese, o islamismo tende a se equiparar ao cristianismo. A terceira do ranking, a saber, o judaísmo, não obstante a menor de todas e mais remota de todas, conta com cerca de 13 milhões de judeus, cuja maioria reside no Estado Soberano de Israel. A maioria de cristãos que residem no Estado de Israel mora exatamente nessa cidade de Nazaré, onde Jesus fora criado, logo após nascer em Belém. Outro detalhe também, para você poder entender os contornos e alcance desta cultura judaica e islâmica,
É que na cultura judaica tem outro grande detalhe. O que transmite a descendência na cultura judaica não é o pai, sim a mãe. Ou seja, para uma pessoa ser considerado judeu da gema, ou seja, judeu na acepção jurídica do termo, ele deve nascer de uma mãe judia. Logo, Maria era judia. Ela era descendente do rei Davi, assim como José Carpinteiro. Não à toa foram convocados na época para sair de Nazaré e ir até para Belém, para fazer o registro em Belém. E essa cultura, né, de a mãe que transmite, né, na cultura judaica, é a mãe que transmite a árvore genealógica, é que a gente também passa a entender por a razão pela qual a Bíblia nos informa que o patriarca Abraão fora casado com a sua própria irmã, notadamente a irmã de paterna. Ato contínuo, justificando a razão pela qual, né, é a mãe judia, é a mãe que transmite a descendência. Ou seja, Sara era irmã de Abraão por parte de pai, mas não de mãe. Se é a mãe, sob a cultura judaica, que transmite a descendência, em tese, naquele período, não havia muito conflito. E, para além disso, na época de Abraão não existia ainda a lei mosaica. Somente por meio da lei mosaica é que veio ser proibido o casamento entre irmãos. Ou seja, fica fácil responder a pergunta, objeto do nosso estudo de hoje, qual seja, Jesus era palestino ou judeu? Irei usar dois fundamentos. Um fundamento histórico e outro fundamento jurídico. Sob o fundamento histórico, há de se dizer que Jesus era um palestino da gema, pois ele nascera onde? Em Belém. Belém era uma cidade da Palestina. Ao revés, em razão de sua ascendência, a saber, Maria e José, fazer parte da linhagem da tribo de Judá, ou seja, da linhagem do rei Davi, em ato contínuo os torna judeu. Está entendendo? Como Jesus pode ser considerado tanto judeu, sob o aspecto teológico, é judeu, sob o aspecto histórico, ele é palestino. E aí a gente viaja lá para a transfiguração de Cristo Jesus, onde Jesus tinha 12 discípulos. No caminho, ele me siga os 12. Em determinado momento, no monte Sinai, ele diz: doravante só 3, meus 3 queridos, a saber, Tiago, João, aquele que morrera aos 94 anos na ilha de Patmos, e em que pese o único que morrera de morte natural, pois os outros 11 morreram de morte ipsilis mais severa do que cruel do que de Jesus. Inclusive, em que pese no ponto, contudo, Pedro Simão não se achara digno de morrer igual Jesus, de cabeça, ser crucificado de cabeça para cima, e sim de cabeça para baixo. Ou seja, João, para além de ser o único que estava no dia do Calvário, ao lado das duas Marias, ou seja, Maria, mãe e Maria Madalena, o Teucinho foi o único também que, por via reflexa, morreu de morte natural na ilha de Patmos, na Grécia, quando ele acabara de escapar de uma caldeira de azeite, onde o imperador da época tentara matá-lo, e João, na sua terceira idade, já não conseguia nem andar direito. Os romanos achavam que ele estava com medo de se jogar na caldeira. Ele disse: eu não estou conseguindo, mas me ajuda alguém para me jogar dentro, porque essa caldeira será a carruagem de fogo que irá me levar ao meu Senhor. E fora.
Jogaram João, o imperador da época, sabia como todos os discípulos, os 11 discípulos tinham morrido de morte mais cruel que Jesus, ele disse: arranja uma morte mais cruel do que os 11. Mandou preparar uma caldeira escaldante para derreter João dentro da caldeira. Jogaram João dentro da caldeira, aí começaram achando que a festa estava, o inferno estava aplaudindo para ver João derretido. Quando olha, João ileso, uma queimadura sequer. Deus colocou o dínamo do poder do Espírito Santo dentro do apóstolo João. E aí o imperador da época disse: isso é mais um bruxo. Pois na época, na Grécia Antiga, existia muito bruxo sob o domínio romano. E aí ele disse: manda, isso é mais um bruxo. Manda exilá-lo na ilha de Patmos. Aí João disse: mais uma carruagem de fogo para me levar, meu senhor. Jogaram João na ilha de Patmos, na Grécia. Na frente era a mata fechada e nos fundos o oceano. O mar Mediterrâneo, acho que é o mar Negro, o mar Vermelho. E aí, como na vida urbana de hoje, para a gente abrir as portas, a gente usa uma chave, né? Quando estamos falando do terceiro céu, para abrir a porta do céu, é joelho no chão e a mente no Altíssimo. E aí, Cristo Jesus abre o terceiro céu e diz: trouxe um aqui, a saber, Paulo de Tarso, aquele que lá em Coríntios 2,12 diz ter ido a um paraíso e lá ter visto coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe coloca um espinho na carne e ele ora por 3 vezes, pedindo para Deus livrar daquela angústia de Jacó. E Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas promessas, respondera para Paulo de Tarso: para ti basta a minha graça. E não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus. Vejo, portanto, que João fora o único dos 12 discípulos a morrer de morte natural aos 94 anos na ilha de Patmos, quando Cristo Jesus abre o terceiro céu e disse: comece a escrever. Trouxe um homem aqui, ele ficou impressionado e não conseguiu escrever uma linha, mas você começa a escrever 7 cartas escatológicas para as 7 cidades do Apocalipse, onde ordinariamente ou atualmente se encontra localizado no interior da Turquia. E Deus manda escrever 7 cartas para os 7 anjos. Anjos, entendam, não os anjos de Deus. Anjos representa cada chefe daquelas igrejas. Laodiceia, só reprimendas. Nós teve uma que foram só elogios, a saber, o anjo da igreja de Filadélfia. E não à toa, Filadélfia deve ser a igreja modelo para todos os cristãos. E esta foi a razão pela qual também eu escrevi um vídeo falando sobre Filadélfia. Porque Filadélfia deve ser considerada a igreja modelo de todo cristão. Irei falar também em breve a razão pela qual Israel desenvolve e desencadeia tanto amor e ódio. Fique na expectativa, se inscreva no presente canal para você não perder esse vídeo. Porque Israel desperta tanto amor e ódio. Será o objeto do próximo vídeo. Será uma viagem transcendental na história, na filosofia, no direito internacional, na teologia cristã, judaica, etc. Se inscreva no presente canal para não perder esta aula tridimensional sob a perspectiva de fato, valor e norma. Ou seja, Jesus, sob o aspecto histórico, pode ser considerado como palestino, pois a cidade de Belém, onde ele nascera, por via reflexa, também era a mesma cidade em que nascera o rei Davi e que transmitira a descendência de José, carpinteiro, e de Maria. Outro fato interessante que precisamos saber
relação a esta histórica e transcendental cidade de Nazaré, que na época de Jesus, segundo os arqueólogos e historiadores, em que pese somente existiu 5 residências, cuja uma delas, em início de 2009, um dos arqueólogos britânicos descobriram uma dessas casas como sendo, em tese, aquela que dera abrigo a Jesus. A cidade de Nazaré, na época 50 casas, hoje 71.500 habitantes, que fica a 150 quilômetros do norte de Israel. Porque Jesus, não obstante ter nascido em Belém, terra do rei Davi, ao revés, é conhecido como Jesus de Nazaré. Exatamente porque Nazaré, segundo a cultura judaica, em que pese, era exatamente a cidade em que Jesus fora criado. Não obstante, no ponto, contudo, a sua cidade natural ter sido Belém. Razão pela qual, sob a perspectiva histórica, finalizo dizendo que Jesus, sob a perspectiva histórica, deve ser considerado 100% palestino, e sob a perspectiva teológica, com efeito, ser considerado judeu. E quando vamos para o período da transfiguração de Cristo Jesus, observamos que Jesus chama seus 12 discípulos, dentre eles, em determinado momento, somente 3 o seguem, e ele começa a ficar iluminado e flutuar no meio, remontando a teoria do Zen, de evitarmos os extremos. Do outro lado, Elias, representando os 3 anos e meio que Deus dera poder para ele abrir e fechar os céus para chover e não chover, pois Elias, para além de pregar nu, ele pregava exclusivamente no deserto. E Deus mandava comida para ele por meio dos couves, mesmos couves que guarnecem o castelo da Inglaterra, da rainha da Inglaterra. Elias, diversamente de seu sucessor, a saber, Eliseu, pregara no deserto e nu, cumprindo a ordem de Deus. Seu sucessor, a saber, Eliseu, um dos homens que fizeram mais milagre em nome de Deus, a saber, Eliseu, pregara exclusivamente na área urbana. E ele é conhecido como um dos profetas que fizeram mais milagre em nome de Deus, como, por exemplo, curar a lepra do general da Síria, com 7 mergulhos no Rio Jordão, purificar o cozido que estava envenenado, ressuscitar o filho de Sulamita, uma das mulheres do rei Salomão, que teve 700 princesas, todas ricas e princesas, e achou pouco mais 300 concubinas. Mas Eliseu, para além de ter curado, de ter purificado o cozido que estava envenenado, fez flutuar o machado que estava no Rio Jordão, curou a lepra do general da Síria, a saber, Naamã, general Naamã, ressuscitou o filho de Sulamita com 7 espirros, fez com que os soldados do exército da Síria ficassem literalmente cegos, depois fez com que eles voltassem a enxergar. E para além desses inefáveis milagres, ele também ainda, mesmo depois de morto, que morreu de lepra, tocou, mesmo morto lá na tumba, tocou uma pessoa e ressuscitou. Veio, portanto, os contornos e alcance dos inefáveis mistérios do Todo-Poderoso.
Elias representando os profetas, e tudo isso que eu acabei de dizer. Do outro lado, Moisés representando o Êxodo e a Torá, e a lei mosaica. E Jesus no meio, dizendo, unindo o novo com o velho. E é esta a razão pela qual não há sentido alguém defender que o Novo Testamento revogara o Velho. Pois o Antigo Testamento, segundo a transfiguração de Cristo Jesus, nos comprova que ali Deus selou ou selar o seu projeto, unindo o Antigo com o Novo. Ou seja, o Antigo Testamento deve ser entendido ou compreendido como sendo aquilo que profetizar aquilo que seria revelado no Novo. E o Novo revela aquilo que estava escondido no Antigo. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que, sob a perspectiva histórica, Jesus deve ser considerado 100% palestino. Sob a perspectiva teológica, notadamente quando sabemos que Belém é a mesma cidade natal do rei Davi e que Maria e José são descendentes da tribo de Judá, na qual Cristo Jesus é considerado o verdadeiro leão da tribo de Judá. Sob uma perspectiva teológica, é considerado também judeu. E quando vamos lá para Paulo de Tarso, no momento em que o Cristo Jesus intercepta Paulo de Tarso, que era antigo Saulo, ia caminhando na cidade de Damasco, na Síria, para perseguir, prender, quiçá até mesmo matar os apóstolos de Jesus que estavam lá pregando. E ele intercepta com uma tocha de fogo, deixa cego por 3 dias. Em ato contínuo aparece em sonho para Ananias e diz: Ananias, estou mandando aí Saulo, um homem aí, para você recebê-lo, alimentá-lo e batizá-lo. Pois de doravante ele será meu pregador. Ananias diz: como é o nome dele, Senhor? O nome dele é Saulo de Tarso. Olha aí, Saulo de Tarso, remontando a cidade que ele fazia parte. Turquia, salvo engano. Região da Turquia. E aí, Ananias disse: o que, Senhor? Saulo? Nosso maior algoz? Em que peça estava vindo armado até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá, até mesmo matar, e Jesus no alto de sua infinita grandeza? Exatamente, escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação de Saulo até o último suspiro, Saulo teve a sua vida tentada de morte. Mas o que chama atenção é que o erudito e transcendental Paulo, aquele homem que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança, antes de morrer, dissera: o que me faz feliz é a ímpar certeza de saber que lutei o bom combate, e lutar o bom combate é você exatamente não abrir mão daquilo que você acredita, seus valores éticos e morais. No caso de Saulo, lutar o bom combate foi ele, mesmo morrendo literalmente decapitado, sabia que ia morrer decapitado, mas ele não se arrependeu de lutar o bom combate quando pregara de forma incondicional a palavra do Todo-Poderoso para os gentios, ou seja, não judeus, mais uma vez remontando que Deus pode ser judeu, pode ser palestino, Deus pode ser Ramais. Um dia para Deus é como 1000 anos, assim como 1000 anos para Deus é como um dia. Então, vamos lá para Pedro 2. Há 2000 anos, os céticos fariseus, inclusive em que pese os próprios discípulos de Jesus, no início eram discípulos porque eram alunos, depois Jesus transforma em verdadeiros missionários ou apóstolos. E diz para Pedro Simão: ides aos confins do mundo e levem a minha palavra. Pedro Simão faz o primeiro culto, consegue 3.000 dizimir
Batista. Faz o segundo, consegue 5.000. Em 2 cultos, Pedro Simão tinha 8.000. Começou a pedir para o povo depositar suas propriedades nos seus pés. E esta é a razão pela qual entendo que Pedro Simão, não obstante a Igreja Católica colocá-lo como primeiro Papa, eu fico imaginando o inferno quando a Igreja Católica colocou Pedro Simão como a base. A Igreja Católica usa uma passagem para colocar Pedro Simão como a base da Igreja Católica, exatamente uma passagem em que Jesus chama ele de rocha, que ele seria a rocha onde ele iria edificar a sua igreja. Mas quando Jesus disse que Pedro Simão era a rocha onde ele iria edificar a sua igreja, ele não estava dizendo que Pedro Simão seria a própria base da igreja. Pois a própria base da igreja é Cristo Jesus. Não à toa, lá no templo, lembra do templo? No momento em que decidia a sua inefável crucificação, ele chega no templo destruído, o primeiro templo destruído, e encontra os fariseus blasfemando na casa do Senhor. E ele pega um chicote e fica indignado com aqueles fariseus e manda ele destruir aquele templo, que ele iria o reconstruir apenas 3 dias. Os fariseus não entendem o verdadeiro espírito das palavras de Deus, Jesus, e diz: como Rabi? Pois não obstante ele não acreditar no que Jesus falava, mas ele o respeitava como mestre. Não obstante o chamava de Rabi. O Senhor está mandando a gente destruir um templo que levamos expressivo 46 anos para construí-lo, e o Senhor está dizendo que vai reconstruir ele em apenas 3 dias? Exatamente. Eles não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Jesus. Jesus estava dizendo: destrua esse templo que eu irei reconstruir em apenas 3 dias. Não em tijolo e de concreto. Mas Jesus estava prevendo a sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia, cujo altar seria o seu próprio corpo. E naquela hora em que Jesus derramara a 7ª gota de seu sangue, pois a primeira foi derramada no jardim Getsêmani, no período em que ele orara por 3 vezes, nomeara Pedro Simão, João, Tiago como verdadeiros vigias, pois ele já previa que o chefe do Sinédrio, a saber, Caifás, estava engendrando um plano maquiavélico para acusá-lo, processá-lo, condená-lo e matá-lo. Nomeou Pedro, Simão, Tiago e João de vigia. Ocorre que quando Jesus for orar pela primeira vez, voltar, encontrara os 3 vigias dormindo. Voltou pela 2ª vez, novamente os 3 dormindo. Você vê como colocaram Jesus num mato sem cachorro, com a devida licença poética e o devido respeito. Mas quando Jesus derramara a última gota de sangue na cruz, ele diz: Pai, está consumado. Quando ele diz está consumado, o véu, a cortina caiu e o véu se rasgou. E doravante Jesus está dizendo para todos nós, gentios ou não gentios, não importa, todos são meus filhos, eu amo todos, gentios ou não gentios, judeus ou palestinos. Eu também fui palestino e hoje sou judeu. Jesus foi palestino, pois nasceu na Palestina, Belém, mas também sou judeu. E não à toa contratei Paulo de Tarso, antigo Saulo, nosso maior algoz, para pregar exclusivamente para os gentios e não judeus. Estou derramando a minha última gota de sangue para remir um preço por um pecado que nunca pratiquei. Não à toa, ele é conhecido como o Redentor. Por quê? Porque ele sabia e sabe que, dada a nossa miserável natureza humana, somos humanamente impossíveis de sermos salvos pelas nossas obras. E não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. Mas até mesmo a fé não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus. Ele disse: estou derramando
a minha última gota de sangue e diz: está consumado. Pai, a ti entrego meu espírito. Quando ele disse está consumado, que foi uma das 7 frases em que Jesus falou, ou falara na cruz antes de morrer, ele disse: o véu caiu, a cortina caiu, o véu se rasgou. Para mim não existe mais judeu, nem palestino. Para mim, todos são iguais. E você não precisa ir para uma sinagoga, ficar gritando, como os fariseus faziam, os hipócritas. Se para falar comigo, você vá para o seu quarto escuro, naquela hora da noite. Não precisa ficar, como diz Mateus 6 e seguinte, repetindo a mesma coisa. Eu sou portador de um caráter, inefável caráter de onisciência, onipresença e potência. Até antes mesmo de você pensar, já sei o que você vai pensar. Eu sei o número de cabelos, de fio que você tem na sua cabeça. Eu sei o número de grãos que existe na terra. E as estrelas não só eu conto, como dou nome ou adjetivo a cada uma. Portanto, você não precisa de um templo de tijolo, de concreto mais. Quando eu disse que destruísse aquele templo, pois eu iria reconstruir apenas 3 dias, não foi uma sinagoga de concreto e tijolo. Meu corpo. Aquele que provar de minha carne e beber do meu sangue, não perecerá e terá a vida eterna. É isso que Jesus estava dizendo. Não devemos ficar com medo no dia do Senhor, pois o dia do Senhor já houve na cruz. Ali ele remiu, porque ele sabia e sabe que somos humanamente incapazes de sermos salvos por nossas obras. E não à toa nesse ponto o grande João Calvino tem razão quando, por meio de sua erudita tese, a saber a soberania divina de Deus, ele é pedagógico quando diz que o homem nasceu depravado de tal maneira e perverso que tudo que ele fizesse era inócuo. E Deus, sabendo de tudo isso, se fez maldito para nos fazer bendito, derramando a sua última gota de sangue na cruz para, doravante, dizer: você, a partir desse momento, você não precisa de um pregador, você não precisa necessariamente de um sacerdote, que era usado na época de Moisés, para falar comigo. Você pode falar comigo diariamente, pois o meu trono não estará dentro de uma sinagoga, não estará dentro de um templo de concreto e de tijolo, mas meu reino doravante pode estar dentro de cada um de vocês, ou seja, ele está. Basta que você se permita que ele acenda dentro de você. É isso que Jesus diz. É isso que ele nos diz diariamente. Há 2000 anos, segundo Pedro 2, 3, os discípulos perguntavam por que Jesus ele não tinha vindo. Isso há 2000 anos. E Pedro disse: ele não veio para nos poupar. E aí me vem à mente a transcendental teoria do paradoxo de Fêmea, que já foi objeto de diversos vídeos aulas em que eu equiparo essa passagem bíblica com o paradoxo de Fêmea. Para quem não sabe, o paradoxo de Fêmea consiste exatamente numa teoria muito utilizada pela astrofísica, pelas ciências exatas, no sentido de uma corrente defender existir ou não existir vidas mais inteligentes, mais evoluídas do que a nossa. E aqueles que defendem as que existem, em ato contínuo, diz que talvez ela nunca se revele, pois não temos a menor capacidade de compreendê-las. Quando voltamos para Pedro 2, 3, quando ele disse há 2000 anos para o discípulo, quando perguntava quando Jesus viria, ele disse: ele não veio ainda para nos poupar. É exatamente isso. Pois ele sabe que ainda estamos ipsilícitos despreparados para compreender o tamanho de sua grandeza.
fogo, que é Deus. Na época do deserto do Sinai, o projeto de Deus não era de criar sumos sacerdotes, profetas, para falar com o seu povo. Era falar mano a mano com ele, como ele falava com Moisés. Ocorre que o povo teve medo de Deus. Deus, em determinado momento, pede para Moisés trazer o povo para falar com ele. Moisés disse: como, Senhor? Eles têm muito medo do Senhor. Disse: então construa uma linha divisória e traga eles aí para eu falar nessa linha divisória. Eles tinham medo. Não à toa, Deus destrói o inimigo, destrói Satanás e tudo aquilo que vem dele, não por meio do seu poder, pois ele é poderoso de tal maneira que, se ele usar o poder para destruir o inimigo, não sobra nem folhas. Ele usa o seu caráter de onisciência, onipresença e onipotência para destruir os nossos inimigos. Com 2 terços de anjo que ele tem para combater 1 terço de anjo de Lúcifer. Vejo, portanto, que não é fácil delimitar os contornos e alcance do dia do Senhor. O paradoxo de Femer pode ser aplicado e contextualizado diante dessa passagem do dia do Senhor, do Tribunal de Cristo, exatamente porque, como eu já dei exemplo em diversos vídeos, aulas, o paradoxo de Femer, da corrente que defende existir vidas ano-luz mais inteligente, mais evoluída do que a nossa, e que nós não temos a menor capacidade de compreendê-las. E esta razão pela qual a gente passa a entender Pedro 2,3, quando Pedro disse: não, ele não viu ainda, isso há 2000 anos, imagine hoje. Se aquele seu discípulo de Jesus estivesse hoje aqui, como é que ele iria? Depois de 2000 anos que ele não viu ainda. Mas há 2000 anos Pedro disse para o discípulo: não veio para nos poupar. E aí esse paradoxo de Femer remonta, e contextualiza muito bem esta passagem bíblica, que defende realmente que aquela corrente que defende do paradoxo de Femer, que se existir vidas mais inteligentes e mais evoluídas do que a nossa, elas jamais irão se revelar, é porque nós não temos a menor capacidade de compreendê-las. E aí usei 2 exemplos da formiga. Você imagina uma formiga que está numa floresta e, com o passar do tempo, aquela floresta não existe mais, é construída uma ponte. E a formiga continua lá, fazendo seu formigueiro na ponte, pois ela não tem a menor capacidade de compreender que ali não é mais o seu habitat. Por via reflexa, o homem, segundo Pedro 2,3, e segundo essa teoria do paradoxo de Femer, também não está preparado para receber o Todo-Poderoso. Assim como os hebreus da época, de 40 anos de peregrinação, Deus mandou ele construir uma linha divisória, e Moisés construiu. Chamou os hebreus não tiveram coragem de se aproximar nem da linha divisória. Está entendendo? A razão pela qual Cristo Jesus teve que se fazer maldito para não ser bendito, para doravante dizer: não, a cortina caiu, o véu se rasgou, e doravante você pode falar diretamente, mano a mano comigo. Você não precisa mais de intermediário. Razão pela qual finaliza o pré-estudo temático no sentido de dizer: se quer ver Deus, veja um homem palestino, veja um homem judeu. O que o diferencia do Todo-Poderoso é aquele que acredita no Filho do Homem e aquele que continua cético em apenas negá-lo. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do singelo vídeo aula. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria.
Tampouco farei nenhum demérito àqueles que, por algum viés ideológico, filosófico, teológico, jurídico, político, pensem em sentido contrário. Se gostar do Pente Vídeo Aula, se inscreva no Pente Canal, convide mais de pessoas para fazer o mesmo. Dê o seu like, aperte o sininho. Até a próxima e fique com Deus.